Alan. Ei, meu supervisor, glória a Deus pela vida dele, amém? Vamos orar a Deus, para que Deus possa derramar bênçãos na vida desse homem, que o Espírito Santo possa usá-lo. Senhor Jesus, te pedimos, Pai, e engrandecemos o seu nome, pois esse momento sabemos que é a tua palavra, Senhor. Usa esse irmão que está aqui à frente, Senhor, que o Espírito Santo possa derramar bênçãos, que a sua palavra possa ser a sua e não a dele, que o Senhor possa usá-lo, Senhor, para que a sua palavra ela possa adentrar dentro dos nossos corações e expandir para aqueles que necessitam ouvi-la, Pai. Usa esses meios de comunicação para que a gente possa ir a lugares onde nunca, Senhor, possa ter ouvido a tua palavra e que derrame as tuas bênçãos sobre essa vida. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Obrigado. Paz, Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos vocês. Boa noite. E quem esteve aqui na última quinta-feira? 1, 2, 3, 4. A gente deu início à série Santificação e eu falei que eu já me auto-escalei para o culto dessa semana. Não, mas acho que acaba hoje. Quem quer que acabe hoje para me parar de pregar aqui? Ah, ninguém. Então, ufa, a gente faz essas perguntas já com medo, já, né? Já pensou, então sai daí, brincadeira. Glória a Deus, que Deus me dê essa oportunidade de estar aqui aprendendo mais. Então, eu vou tentar dar um resumo, porque é continuação mesmo, sabe? Não tem como eu iniciar uma ministração hoje sem vocês entenderem o que se foi falado na semana passada. Inclusive, eu vou dar só um resumo aqui, seria bom que todos vocês assistissem o vídeo, a live da semana passada, para você pegar no detalhe mesmo tudo que foi ministrado. E aí você vai se aprofundar mais e vai dar mais base para você quanto à ministração de hoje. Então, eu falei lá na semana passada que nós fomos escolhidos no Senhor antes mesmo de o mundo acontecer. Isso está lá em Efésios, capítulo 1, verso 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, nós fomos escolhidos por Deus para viver uma vida em santidade com Ele, junto com Ele. Antes de Ele falar assim, que haja terra, que haja o mundo, Ele já nos escolheu nele para viver em santidade com Ele, na presença dEle. E aí eu falei, então, se Ele nos fez santo, era necessário que, para que eu conseguisse ver Ele, eu precisava ser santo hoje, então, porque nós fomos feitos santos. Só que, infelizmente, quando Adão veio a pecar, quando ele veio lá, né, cair em tentação, o pecado entrou no mundo. E aí Deus, para restabelecer... Abaixa um pouco para mim, por favor, Rodrigo, está muito alto. Obrigado, hein? Para restabelecer essa comunhão de santidade, obrigado, irmão, essa comunhão entre o homem e Deus, que é o propósito inicial, que a gente foi feito para viver em santidade com Ele, na presença dEle, para restabelecer essa comunhão, Deus enviou Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo, nós iniciamos novamente o que era o propósito inicial, que era eu viver em santidade com Deus. Deu para entender até aqui? Amém? Então, a partir desse momento que eu entendo que Jesus Cristo veio para restabelecer o propósito que Deus queria desde o princípio, era viver em santidade juntamente com Ele, Jesus veio. E aí, quando eu entendo quem é Jesus Cristo nessa terra, que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo, que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu Jesus Cristo para todos aqueles que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quando eu creio nessa verdade, o que está acontecendo? Inicia-se um processo de santificação novamente. O homem que antes vivia em pecado, agora, acreditando em Jesus Cristo, ele passa a viver a santidade de novo, que era o propósito. Então, eu falei que existiam 3 tipos de santidade. A santidade inicial, principalmente no momento em que eu aceito a Jesus Cristo, santidade inicial. Essa santidade era mais ou menos ligada à condenação. Então, eu era pecador,
condenação para ti. Amém? Até aqui? Inicia-se uma santificação inicial. E aí, depois desse processo, é necessário que eu continue me santificando, que é a santificação progressiva. Que aí eu li para vocês uma referência para dar base nisso, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 25, versos 23, que a palavra fala assim, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, de todo espírito, alma e corpo, de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu entendo aqui que se a palavra fala, santifique-se inteiramente, quer dizer que quando eu inicio na santificação inicial, eu estou no comecinho. É necessário que eu me santifique por inteiro, corpo, alma e espírito. Outra referência para a gente dar base nisso também, está lá em 2 Coríntios 7:1. 2 Coríntios 7:1. A palavra fala assim, amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Então, se a palavra fala para nós nos aperfeiçoar em santidade, quer dizer que quando eu aceito Jesus Cristo, inicia uma santificação, mas é necessário que eu aperfeiçoe essa santificação todos os dias. Ela não está por inteira no momento que eu aceito Jesus Cristo. Tem muitas coisas para eu aprender. Eu até citei a questão do casamento, né? Que quando eu me casei com a Renata, foi selado ali que eu estava casado. O pastor Luiz falou assim, agora vocês estão casados. E aí eu saí ali do prédio e falei assim, mas o que eu tenho que fazer agora, né? Como casado? Eu não sei viver uma vida de casado. Eu vivi 20 e poucos anos solteiro, eu não sabia como viver casado e fui aprendendo todos os anos que eu estou com a Renata. Com Deus é a mesma coisa. Quando você aceita Jesus Cristo, é selado o início de santidade na sua vida. Só que agora, como que eu vou me santificar cada vez mais? Como que eu vou ser uma pessoa santa aqui na terra? Aí você vai aprendendo, aperfeiçoando dia após dia a sua santidade. Deu para entender até aqui? Basicamente, existe um início, um meio, e a gente vai chegar agora no fim, que é a santificação final. Grava essa santificação progressiva que a gente vai falar muito dela hoje, tá bom? E aí entra a santificação final. O que é a santificação final, Alan? É justamente no momento em que agora eu não vai mais haver pecado onde eu viver. Seremos livres completamente do pecado, porque nós estaremos santificados na glória eterna com o nosso Deus. O nosso corpo vai ser transfigurado. No momento que Jesus Cristo voltar, já não vai mais ser esse corpo aqui bonito que vocês os vê, brincadeira, mas vai ser um ala transfigurado, sabe, translucente, semelhante ao Pai, semelhante a Jesus Cristo. Essa é a santificação final, onde o nosso corpo vai morar juntamente com Deus na eternidade. É essa que nós buscamos cada vez mais e mais, em nome de Jesus. Amém? Então, fiz o resumo. Santificação inicial, agora a gente gente, assim, o que acontece? Quando a gente entende esse processo inteiro, a gente vai entender que a santificação progressiva é o que nós fizemos aqui. Se existe a santificação quando eu aceito Jesus Cristo, a progressiva é o que a gente vive no nosso dia a dia, é o presente. A santificação inicial é o passado, eu li essa santificação inicial na semana passada. A vida eterna é o futuro, e a santificação progressiva é o hoje, é o agora, é o nosso dia a dia. Dia após dia eu tenho que viver me santificando. E aí, pensa dessa forma, eu estou vivendo hoje uma santificação progressiva. E aí a gente vai entrar nisso, como que eu vivo essa santificação progressiva? Espera aí que a gente vai chegar nessa resposta, o que eu tenho que fazer ela para me santificar cada vez mais, através do quê, com o quê, o que me guia, qual que é para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que fazer hoje. A gente vai chegar lá, mas antes disso, eu queria dar uma introdução para vocês, que se a gente for ler lá abre para mim, irmão, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56. Vamos construir essa ideia aí do presente, da santificação progressiva. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 56, fala assim, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Talvez fique um pouco difícil de entender aqui, assim, lendo rápido, mas se a gente for entender, o aguilhão é aquela ferramenta, quando a gente vê a morte, assim, aqueles desenhos de morte, ele anda com um machadinho, eu não sei falar, é aguilhão o nome daquilo, a foice,
aquilo é arguilhão. Então, o arguilhão da morte, o que a morte utiliza para nos matar a gente espiritualmente, é o arguilhão. Ela usa isso, e esse arguilhão é o pecado nas nossas vidas, tá? Então, o que eu queria que vocês entendessem aqui hoje? Que antes mesmo, a questão do arguilhão. Por que o arguilhão, né? Gênesis 2:16 fala assim, por que esse arguilhão da morte é o pecado? Porque foi através do pecado que a morte veio sobre nossas vidas. A partir do momento que Adão ele comeu daquela fruta, entrou o pecado, e o pecado gerou morte nas nossas vidas, gerou morte espiritual. Então, por isso que o pecado ele nos mata, porque o arguilhão da morte é o pecado. Porque lá atrás, quando Adão ele pecou, Deus falou assim, olha, se você pecar, vai haver morte. Então, toda vez que nós pecamos, a gente tem um trabalho de pecado, morte, toda vez que eu peco, eu estou me matando espiritualmente. Toda vez que eu faço algo de errado, pecar, desobedecer a Deus, desobedecer a eu estou me afastando. Eu sei que a Deus vai saber. Mas eu queria ver um primeiro para vocês. Então, se eu peco, eu estou me auto-flagelando, me matando espiritualmente. E aí, a segunda parte desse versículo diz assim, a força do pecado é a lei. O que é essa força do pecado é a lei? A gente tem que entender que antes da lei de Moisés, a gente já enxergava que existia o pecado. O pecado já existia antes mesmo da lei. Então não é que a gente começou a pecar porque surgiu o Evangelho, Deus vai mandar bem, que era o que e aí, quando eu desobedecia aquilo, eu estava pecando. Não, antes mesmo desse momento de Moisés, já tinha pecado. Porque Adão ficou lá antes mesmo da lei. Antes da lei acontecer, já tinha pecado no mundo. Antes de Moisés vir para aquele a pedra do levantamento, já tinha pecado no mundo. Então, o que eu quero que vocês entendam é que antes mesmo de Moisés, antes mesmo da lei, tinha o pecado. O que a lei faz? Ela só comprova a força pecaminosa que ela faz. A lei ela vem e fala assim, olha, segue esse mandamento. E aí, toda vez que o homem não conseguia cumprir aquela coisa, era só uma forma de acusar Satanás, de você é pecador. Está vendo como você não consegue? Então, ela fortificava o pecado que é o nosso. A força do pecado é a lei. Aí eu escrevi aqui para ficar um exemplo claro para vocês. Vamos lá. Aí fica assim, Gênesis 2:17, a gente pecar, então ela comprova aquela força pecaminosa, ou seja, a incapacidade do homem de obedecer a Deus. A lei ela não comprova isso, a incapacidade do homem de obedecer a Deus. Então a força do pecado é a lei. Existia os 10 mandamentos, se cobrava de obedecer a Deus. Isso praticamente é impossível de explicar isso. Portanto, a lei revela a força do pecado. Mostra de fato que o homem sozinho não consegue obedecer a Deus. A lei ela só fala assim, olha, se você não obedecer muita coisa, então ela fortifica o pecado ela escancara, sabe? O pecado fica mais fácil de resolver. E aí eu falo assim, poxa, então, se antes de Moisés, antes da lei, já tinha pecado, isso quer dizer que eu sozinho, Cristo, o Alan, sem Deus na minha vida, eu não consigo vencer a lei, eu não consigo vencer o pecado, eu não consigo, é impossível. E aí a gente entra em 1 Coríntios 15:57, que é como eu consigo. A palavra de Deus fala assim, ó, mas a graça de Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu sozinho não consigo, porque a lei veio para mostrar o quanto que eu sou pecaminoso. Ela fortificou o fracasso do homem, o quanto o homem não consegue obedecer a Deus. Mas graças a Deus que o Senhor ele nos dá a vitória. Vitória no quê? Sobre o pecado, sobre a morte, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós só conseguiremos vencer a morte, vencer esse pecado através de Jesus Cristo. Temos que entender que esse tipo de vitória que está falando aqui é a grande vitória esmagadora lá quando Jesus Cristo vir e ele derrotar a morte. Se a gente for ler, se eu não me engano, eu até anotei aqui, em 1 Coríntios 15:26,
fala que o último inimigo a ser vencido, olha lá, o último inimigo a ser vencido e destruído é a morte. É através de Jesus Cristo que nós vamos conseguir vencer essa morte, porque graças a Deus, Deus enviou Jesus Cristo para nós conseguirmos ter força de vencer o pecado, em nome de Jesus. Então, aquilo que o homem não podia fazer sozinho, Cristo veio e nos capacitou a fazer. Somente através de Cristo nós conseguimos vencer toda essa artimanha de Satanás sobre nossas vidas. Aquilo que o homem não podia fazer sozinho, Jesus veio e fez e nos capacitou a fazer. Se sozinho, vivendo somente com a nossa natureza pecaminosa, foi comprovado até mesmo antes da lei e amplificado e fortificado na lei, que nós não podemos vencer o pecado, Deus enviou Jesus Cristo para nos dar força para obter a grande vitória e cumprir o propósito inicial da criação. Qual que era o propósito inicial da criação que a gente mencionou aqui no resumo e estou até mencionando como aula, na pregação passada? Que o propósito de Deus, quando Ele pensou na gente, era que antes mesmo do mundo ser criado, nós fôssemos santificados nele e vivesse uma relação plena com Ele, e vivesse na presença. Esse é o propósito da nossa criação. Deus queria o Hamilton para viver na presença dele em santidade. Deus queria, a Dani, Deus queria todos que estão aqui para viver em santidade com Ele, na presença dele. E aí quando a gente erra, peca, a gente comprova que nós sozinhos não conseguimos, aí Ele envia Jesus Cristo e através dele nós conseguimos vencer a morte e dominar todo o pecado sobre nós. E aí, dando esse contexto, é legal a gente entender que a gente fala muito sobre essa questão da graça, né? Mas graças a Deus, que nem eu mencionei aqui, eu consigo enxergar hoje. Antes eu falava muito que a graça era, eu dava o exemplo do chuveiro, tal, que quando você peca, você vai lá para debaixo do chuveiro e alguém já deve ter visto eu falando isso aqui, né, que é como se eu tivesse se sujado e eu fosse para debaixo do chuveiro e a graça vinha e me perdoava. Só que estudando sobre santidade, eu pude compreender que a graça vai muito mais além de purificar o nosso pecado. Ela vai muito mais além disso. A gente vive muito, e eu até estava falando com o pastor esses dias que começou-se uma pregação de que a graça ela nos limpa de tudo e eu posso fazer o que eu quero hoje em dia. Mas na verdade não, eu posso fazer o que eu quero porque Deus me ama, Deus me amou, então eu sou salvo pela graça, Deus me ama independente do que eu faço. E de fato, Ele te ama independente do que você faz, mas a tua salvação depende também do que você faz para Ele. Então a gente não pode cair no evangelho da graça que me sujei e vou me limpar, me sujei e vou me limpar. A graça vai muito mais além disso. E a gente vai conseguir enxergar isso aqui um pouco mais para frente. E aí eu coloquei, porém eu tenho uma coisa que não é tão boa para te falar. Já ficou claro e comprovado que o velho homem não conseguiu e não conseguirá vencer o pecado sozinho. Isso a gente viu lá desde Adão, desde todo mundo que passou, até Deus teve que enviar Jesus Cristo. Se não precisasse enviar Jesus Cristo, nós conseguíamos vencer o pecado sozinho. Mas não, ficou claro aqui que nós sozinhos não conseguimos. E a questão que eu falo é que assim, o velho homem, ele, quando você aceita Jesus Cristo, ele não foi embora. Ele continua com a gente, pastor. Ele não vai embora, Milton. A gente fala assim, mas agora o velho homem já morreu. Tudo bem, mas ele pode estar morto, mas você vai carregando ele todo dia. E todo dia ele tenta dar uma revivida lá. Parece que veio com aquelas máquinas lá de choque. Ele aparece assim, tô aqui, aí, você tem... Porque ele está com você. E isso é algo que a gente tem que levar para o resto da nossa vida. Não tem como, literalmente, eu matar o velho homem. Então eu aceito Jesus, inicio um processo de santificação, eu busco Jesus Cristo, através da graça nós vencemos o pecado, agora eu tenho poder sobre o pecado, porque a graça de Deus está sobre mim. Só que aquele cara lá que estava antes, ele está aí ainda. E todos os dias ele tenta reviver, ele tenta aparecer. E aí, se a gente for ler, como isso é tão verdade, em 1 Coríntios, capítulo 9, 27, Paulo vai dizer assim, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então ele está na unção, pregando para todo mundo. Ele fala assim, eu tenho que fazer com que o meu corpo, o que é o meu corpo? O meu velho homem, o meu ser, as minhas vontades, os meus desejos carnais, eu esmurro tudo isso, para que depois de ter pregado para todo mundo, eu não venha cair nessa tentação do meu ser, do meu corpo. Então, eu posso ser o homem mais cristão possível, eu posso ser, o cara mais fiel a Deus possível, como Paulo ele era,
mas o velho homem sempre estava lá, e todos os dias ele tinha que escravizar o velho homem, ele tinha que matar o velho homem, andar com esse velho homem todos os dias. Só que existe um porém, ele não deixava o velho homem dominar, e a gente vai ler isso aqui um pouco mais à frente. O que ele está dizendo aqui literalmente é que o velho homem, durante a nossa vida aqui na terra, sempre estará conosco. E para que ele não tenha poder sobre nossa vida, é necessário que tornar escravo. Sexual, impureza, paixões, desejos, maus, ganâncias, que é idolatria. Então nós temos que fazer tudo isso morrer, sabe? Que período que é esse? É na santidade progressiva. Eu aceitei Jesus Cristo, enquanto ele não volta na santidade final, eu tenho que fazer tudo isso acontecer, é no hoje, é no presente. Eu tenho que fazer, não posso, quando vir o desejo da carne para uma imoralidade sexual, eu falo assim, tudo bem, eu vou pecar, depois eu vou para debaixo da graça, e a graça vai me purificar novamente. Eu não posso, quando eu vejo coisas erradas, surgir desejos ruins, eu querer falar, não, tá tudo bem, é só um pouquinho aqui. Não, eu tenho que matar, fazer morrer tudo que pertence à natureza terrena, à natureza do velho homem, à natureza de Adão, e viver agora uma natureza do novo homem, do novo Adão, chamado Jesus Cristo. É essa vontade que a gente tem que fazer. E a pergunta que pode vir, mas como matar essa carne? Como que eu faço para matar esse desejo? Eles são, parece que às vezes o que você falou, ele sobrevive de uma força, sabe, sobrenatural. Como que eu faço para matar esse desejo? Como matar as essências pecaminosas que habitam em nós? Nessa questão de se santificar dia após dia na santificação progressiva, no hoje, no presente. E aí, eu quero trazer para vocês algo que tocou muito no meu coração e que para mim fez todo sentido. É uma coisa muito simples, mas que você precisa ter a ferramenta correta para que você consiga ter essa resposta e viver essa resposta que eu vou dar para vocês. É uma palavrinha muito simples, chama-se domínio próprio. Nós temos que ter domínio próprio sobre o nosso corpo, sobre o nosso ser, sobre as nossas vontades. A gente parece que surge uma coisa, você diz, não, eu já vou, o desejo dele parece falar mais alto, você não consegue segurar a sua vontade, o seu desejo. Mas existe um porquê você não conseguir segurar. Porque talvez você ainda não esteja totalmente alicerçado ou enraizado, como a gente mencionou aqui no nosso tema do ano passado, desse ano ainda, né? A gente estava com o tema de enraizados. Então, a ferramenta para você vencer todos os desejos da carne é o domínio próprio. Pois somos nós que decidimos o que fazer de nossas vidas ao receber a boa notícia da justificação em Cristo Jesus. O que queremos estar ou aonde queremos estar no dia do grande juízo. O que acontece? Jesus Cristo vem, a gente entende o Evangelho, nós somos justificados, isso é o passado. Aí a gente entende que vai ter um dia que é o juízo. A gente vai olhar assim e falar assim, poxa, tem um juízo lá na frente. Como que eu quero estar nesse dia do grande juízo? O que eu fizer hoje no meu presente vai determinar o meu futuro. Então é nesse presente que eu tenho que falar assim, eu tenho que usar o domínio próprio. Olha a importância do domínio próprio. Abre para mim, irmão, em Atos 24, 24.
porque não é somente as minhas palavras, mas é a palavra do próprio Paulo dentro da Bíblia. Lá em Atos 24, Paulo diz assim, quando ele vai pregar para Félix. Félix era o rei ali da época, sabe? E aí ele vai pregar para esse Félix. Vários dias depois, Félix veio com Drusila, que era a sua mulher, que era judia, e mandou chamar Paulo. Paulo estava preso. E aí o ouviu falar sobre a fé que Paulo tinha em Cristo Jesus. E olha o que Paulo prega. Quando Paulo se pôs a discorrer para Félix sobre a palavra de Deus, olha o que ele fala. Ele fala acerca da justiça, que é as boas novas de Jesus Cristo, que Jesus Cristo vem, nos lava, nos justifica, tira toda a condenação que há sobre nós. Então ele vem falar sobre a justiça, ele fala sobre o domínio próprio e ele fala sobre o juízo vindouro. Ele fala dos 3 tempos aqui. Ele fala da justiça, do domínio próprio e do juízo, a gente vai entender. E aí fala que Félix teve medo e disse, basta, por enquanto. Saiu, enfim. E aí acaba, só ter essa parte A aqui do 25. O que ele prega? Ele prega sobre o juízo, sobre o domínio próprio e prega sobre o juízo vindouro. São 3 coisas que relata passado, que é a justiça, as boas novas, eu aceitei Jesus Cristo, fui lavado, fui justificado. Ele prega sobre o juízo vindouro, que é a volta de Jesus Cristo, a nossa transfiguração do nosso corpo, e ele prega sobre o presente, domínio próprio. Então, o que eu vivo no meu hoje, no meu dia de hoje, sabe, sem ser o amanhã, hoje, o que eu vivo no presente vai determinar como que eu vou viver no futuro, lá no dia da eternidade. Como que eu faço para viver um presente hoje na eternidade com Cristo Jesus? Tendo o domínio próprio do seu corpo. Como que eu faço para ver uma eternidade longe de Jesus? Deixe de ter o domínio próprio. Viva os seus desejos, viva os desejos carnais, viva os desejos de mundano. Com certeza, naquele grande dia, haverá um grande juízo para você que talvez você não queira receber esse juízo. Então, que a gente possa entender a importância do domínio próprio sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Paulo não pregou à toa para Félix sobre o domínio próprio. Paulo não ia falar, o tempo que ele tinha era tão escasso, ele estava preso, ele não ia falar, ele podia falar sobre tantas coisas, ele podia falar assim, me tira daqui, eu não sou condenado, eu estou aqui injustiçado, ele podia falar tantas coisas, mas ele quis mostrar a importância de Félix ter domínio próprio, porque com certeza Félix, ele fazia muitas coisas erradas, com certeza Félix, ele no presente, tanto é que, se você for discorrer, ele chamava Paulo para ir lá, para que Paulo pudesse subornar ele, para que ele pudesse falar, me dá uns 20 mil, não sei nem como que era a moeda lá atrás, esqueci agora, dracmas, e aí você é liberto. Ele queria que Paulo oferecesse alguma coisa. Olha como ele pensava, o pensamento de Félix. Eu vou chamar ele aqui, ele vai querer um dinheirinho para sair, e eu aceito, está tudo certo. Então, ele não tinha domínio próprio sobre as riquezas, sobre as finanças dele. Ele queria sempre algo a mais. Ele queria o mal, ele queria, ele tinha imoralidade sexual, ele traía a esposa. Então, ele não tinha domínio próprio nenhum. E isso estava condenando ele lá no dia do juízo próprio. Não é à toa que Paulo pregou sobre o domínio próprio. E eu acho que meu tempo está se esgotando, pastor. E eu não acabei, mas vamos só para a gente finalizar essa parte aqui. Bom, enfim, ter o domínio próprio é quando vier desejo de pecar, sua mente renovada em Cristo Jesus, você dizer, isso aqui já não faz mais parte da minha vida. Agora eu vivo uma outra realidade, agora Cristo vive em mim. Isso é você ter o domínio próprio. E aí, como que eu tenho esse domínio próprio enraizado na minha vida? Através do Espírito Santo de Deus. Vou tentar dar uma acelerada para não comer muito tempo da gente. Romanos 8:9 fala assim, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Agora que nós aceitamos Jesus Cristo, nós somos dominados por quem? Pelo Espírito Santo. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, se eu quero ter domínio próprio, se eu quero ser dominado por alguém, é o Espírito Santo de Deus que vai me empoderar sobre esse domínio próprio. Se a gente for olhar lá em Gálatas 5:23, vai falar dos frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem que vai empoderar o domínio próprio na nossa vida é o próprio Espírito Santo. É Ele que vai falar assim, olha, você não... Vai falar para a sua carne assim, você não tem mais poder sobre mim.
Quando a carne subir e falar assim, você vai pecar, você fala assim, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te falar assim, não, ele não tem mais poder, aquele velho homem não tem mais poder, os desejos carnais não tem mais poder, as vontades mundanas não tem mais poder, porque agora quem habita em você é o Espírito Santo, e ele te dá esse domínio sobre os seus desejos, sobre as tuas vontades. Então, em nome de Jesus, vamos buscar mais sobre o Espírito Santo de Deus. Se precisamos ter domínio próprio para uma vida em santidade com Deus, e esse domínio próprio é fruto do Espírito, para termos uma vida de santidade, precisamos alimentar o Espírito Santo. Nós precisamos alimentar, dar lugar para ele. O Nilson sempre fala sobre a questão dos 2 leões. Qual leão que você tem alimentado mais? A gente passa dia após dia alimentando os desejos nossos, carnais, sabe? Às vezes você assiste uma novela, e aí a novela vai falar do homem que traiu a mulher, do filho que gosta da irmã do outro, e só vai falar coisas que alimentam o desejo carnal, sabe, as vontades carnais. Não estou falando que não é para assistir novela, não é isso, irmão. Vocês podem assistir o que bem entenderem. Mas o que eu quero dizer é que o mundo sempre vai alimentar o nosso desejo carnal, as nossas vontades próprias. E está aí em tudo que você for fazer. Se você vai assistir, sei lá, um UFC que seja, você vai ver lá um batendo no outro e sangue saindo. Isso aí, tipo, não vou falar que não é de Deus, não posso falar isso jamais. Mas qual lado você acha que está alimentando mais? Não é o lado humano, sabe? Nossa, de você ver sangue, de você ver briga e tal. Tipo, tá errado? Não está errado assistir, podem continuar assistindo. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, tudo que nós fazemos é para alimentar o lado carnal, o que a mídia nos traz, essas questões de entretenimento, é sempre para alimentar o lado carnal nosso. E aí a pergunta que é, você está alimentando o lado espiritual? Porque se não estiver, é fácil você não ter o domínio próprio, porque a carne ela vai ser cada vez mais forte. Então, alimente o Espírito Santo de Deus, não fique só vendo essas coisas. Pode assistir, assista, mas busque também assistir coisas de Deus, busque ler a palavra, busque se santificar, em nome de Jesus. Então, se você não está conseguindo vencer os desejos do velho homem, não está tendo domínio próprio o suficiente. Realmente você sozinho não irá conseguir vencer os seus próprios desejos. Busque pela presença de Jesus Cristo. É através da graça de Jesus em nós e no poder que há no Espírito Santo de Deus que conseguimos vencer as nossas fraquezas. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nisso, porque sozinho nós não conseguimos. O Espírito Santo de Deus ele vai nos ajudar quando vier, sabe, a tentação, aquele desejo que surgir de dentro da gente, a gente vai ser ajudado pelo próprio Espírito. E não é eu que estou falando, é Romanos 8, 26. Fala assim, ó, Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Só essa parte alta. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas. Então, é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. E um parênteses aqui, ele nos ajuda, então se ele nos ajuda, quer dizer que há o nosso lado também. Nós temos que buscar a se santificar cada vez mais, e aí quando vir um momento de fraqueza, é o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar. Não é que você vai fazer sozinho, não é que ele vai fazer sozinho, é os dois juntos, um ajudando o outro. Então, dê lugar para o Espírito Santo em nome de Jesus. A graça, além de nos lavar e remir de todos os pecados que cometemos, ela é suficientemente capaz de fazer com que a gente não caia em pecado, ou seja, vivamos uma vida em santidade. Então, ela não vai só nos limpar, agora ela vai nos empoderar sobre o pecado. Ela vai nos dar poder sobre o pecado. Sabe, quando você sentir vontade de pecar, você vai falar assim, não, agora eu não vou mais pecar, porque a graça de Deus habita em mim. E cada vez que você deixa de pecar e faz a vontade de Deus, você está aumentando a sua santidade em Cristo Jesus. Então, não é só se lavar, ela te empodera sobre o pecado, em nome de Jesus. Olha o que diz em 1 Coríntios 10, 12. Assim aquele que julgar estar firme, cuide-se para que não caia. Então, se a palavra fala para mim cuidar para que eu não caia, ela está falando assim, olha, é possível você não cair. Você consegue não cair. Só que parece que a gente só lembra da graça quando a gente cai, a gente vai, ai, Senhor, me perdoa, tal, não sei o quê. Foi tão forte, eu não consegui me conter, eu não consegui, ela veio me empurrando e quando eu vi, caí e pequei. Não, cuide para que você não caia. Então a palavra fala assim, olha, é possível você ficar sem você cair. Se ela está nos alertando é porque é possível. Ela não ia falar, Paulo não ia falar isso se não fosse possível a gente não pecar.
E aí ele fala, cuide para que você não caia. Como que eu vou fazer isso? Através da graça de Deus, a graça me enchendo cada vez mais, eu tenho poder sobre o pecado. Às vezes se preocupamos de olhar para a graça que nos limpa, mas ela também é o suficiente para nos ajudar a cuidarmos para não cair. Ela é uma ação preventiva e não somente corretiva. Amém, irmão? Se coloque de pé. Eu tentei dar uma resumida, porque o tempo já se passou, então foi um pouquinho mais rápido do que eu imaginava, mas espero que vocês tenham entendido que existe 3 níveis de santidade, a inicial, a progressiva e a final. Nós estamos vivendo hoje na progressiva, se santificando dia após dia, porque a palavra de Deus pede para que a gente aperfeiçoe a nossa santidade. Como que eu vou aperfeiçoar essa santidade? Dando lugar para o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que tem que governar na minha vida. Quando isso acontece, eu tenho domínio próprio sobre si. As vontades vão vir, mas eu vou falar assim, não, você não tem mais poder aqui. O velho homem não tem mais poder, porque agora é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e Ele me dá domínio próprio para vencer os meus desejos carnais. E aí eu entendo isso, eu vou me revestindo cada vez mais e mais da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. E quando vir o pecado, eu não vou cair mais no pecado. É possível viver uma vida em santidade? Sim, não, eu não. A gente, às vezes fala assim, mas a carne é fraca, mas quem não. Não, mais nada, você consegue, eu consigo. Talvez hoje a gente não tenha graça o suficiente para vencer o pecado, mas não foi à toa que Deus colocou no coração do pastor essas quinta-feiras de santidade, porque Deus quer um nível de intimidade maior com Ele, quer que a gente se santifique cada vez mais, quer que a gente peque menos, cada vez menos. Vamos parar de achar que o pecado é normal, mas é só um pouquinho ali. Não, não é só um pouquinho não, você consegue viver, eu consigo viver uma vida em santidade com Cristo, é possível, através da graça de Deus. Não vamos atrás da graça só quando a gente cair, vamos ter a graça para a gente não cair, em nome de Jesus, amém? Então feche seus olhos, vamos orar junto. Espero que essa palavra tenha tocado no seu coração, tenha ministrado no seu coração o desejo ardente de permanecer firmes na presença de Deus, ter tocado no seu coração, falar assim, Senhor, eu preciso mais do Teu Espírito, eu preciso mais da Tua vontade, eu preciso que o Espírito Santo tenha domínio sobre o meu corpo, me dê esse domínio próprio contra os meus desejos, em nome de Jesus. Ore juntamente comigo, amém? Se Deus tocou no seu coração, ore nesse sentido. Peça empoderamento da graça sobre o pecado na sua vida, em nome de Jesus. Pai, Deus, eu quero nesse momento, Pai, te agradecer primeiramente por o Senhor ter me dado a oportunidade de estar trazendo a sua palavra. Deus, eu quero te agradecer por esse aprendizado e esse ensinamento que o Senhor nos deu, Pai, que é possível, Pai. Em resumo, tudo isso foi para dizer que existe a possibilidade de vivermos aqui na terra sem antes mesmo do mundo ser criado, o Senhor já me escolheu para viver em santidade contigo. E se eu estou aqui hoje, Pai, é porque o Senhor quer que essa continuação desse propósito se estenda aqui na terra também, Pai. Uma vida de santidade, uma vida de intimidade, uma vida, Senhor, prostrados no Senhor, livre de pecado, Senhor. Não, Pai, que nós não venhamos cair em tentação. Satanás, ele tenta o desejo do nosso coração, nos mostra ali, Pai, como um cardápio, fala assim, olha, é só você pegar, mas nós temos que ter domínio próprio, fala assim, não, esse desejo é carnal, esse desejo é terreno, e eu quero viver para o Senhor, eu já não vivo mais eu, mas agora eu vivo Cristo, agora eu vivo a vontade do Pai, e o pecado não vai ter mais força sobre a minha vida, Pai. Nos dê esse domínio próprio, Deus. O Espírito Santo nos enche, que nós possamos deixar o Senhor governar as nossas vidas, Pai, porque quando assim acontecer, vai acontecer, Pai, algo similar ao que aconteceu com Jesus Cristo, Pai, um homem que não teve pecado. O Senhor quer que nós vivemos uma vida livre também de pecado dia após dia, Deus, em santidade contigo, através da graça do Senhor. Me ensina, Pai, a viver uma vida de santidade em Ti, Pai. Me ensina a Tua igreja, é o que eu te peço e te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, nós te adoramos e te bendizemos, Pai, amém, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, louve ao Senhor em nome de Jesus. Mas eu escolho Deus,
Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai. E andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou exclusivo seu. Eu sou abençoado. Vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem. Tu me chama. Todo dia vem as tentações. Tu me chama. Todo dia as propostas vêm. Tu me chama. Todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho isso todo dia. Já morri na minha vida, agora eu vivo. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho isso todo dia. Aleluia. Eu escolho ser amigo. Aleluia. Te escolhemos, Senhor, nessa noite. Agradecemos, Senhor, pela tua presença, Senhor, pela palavra ministrada. Aleluia. Oh, aleluia. Você possa aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Quão valioso, né? Palavra maravilhosa, né? Glória a Deus. Pode acender as luzes. Às vezes eu pego o microfone e os irmãos pensam que eu vou ministrar mais. Eu não vou ministrar mais, porque foi muito bem ministrado. Pode acender as luzes. Mas o que é tremendo, né? Eu falei para o Alan, eu estava em Goiânia quinta-feira passada, em viagem, conferência, e eu não tive tempo para ver toda a live dele. Vi um pouco, mas o que é interessante é que no domingo eu iniciei a palavra falando sobre o propósito eterno do Senhor.